Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Rejane, você vai amar. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá para conferir a primeira parte e volta aqui para assistir a segunda. Bom proveito! Eu sei que você pintou um quadro retratando um pouco dessa sua experiência e esse quadro está atrás de você. Não sei se você consegue pegá-lo com a mão e nos explicar com ele, com quadro em quadro, né, o significado de cada coisa. Essa aqui, ó, isso aqui sou eu e várias de mim olhando. Eu estava na beira do mar quando eu tirei essa foto da minha sombra. Eu acho que nesse ponto parece Platão mesmo, porque é como se fosse uma imagem, é um mundo de ideias, assim, né? Então, assim, esta cor aqui significa terra, esse marrom. Então, eu estou olhando aqui o túnel, né? Aqui é a água, né? Aqui o planeta, aqui outro planeta, que eu chamo de planeta porque era assim, e aqui estou eu indo, né, eu estou aqui, né, chego aqui, ó, essa aqui, tá vendo esses são seres, ó, e eu estou aqui de cabelinho vermelho aqui, ó, chegando, tá vendo a diferença do azul do céu, que foi clareando conforme as luzes se aproximavam. E aqui sou eu voltando, ó. O cabelinho vermelho voltando para a Terra. Eu voltando para a Terra. E essa bola branca em volta de você tem algum significado? Aqui é um túnel, né? Eu fiz como fosse a minha viagem aqui, né? Saí daqui, ó, e entrei aqui. Aqui é a minha volta deste lugar para a Terra. É o túnel de volta. É a volta, quando eu volto pelo túnel. Legal. Eu vou deixar a foto, você me mandou essa foto em JPEG, eu vou deixar um pouco durante o vídeo para as pessoas enxergarem um pouco mais. Pode colocar ela lá atrás. Tá vendo esses serzinhos todos? Eram milhares, milhares. Eu tô aqui, a minha avó tá aqui, ó. Quando ela vem, quando ela se aproxima, meu avô, minha tia Joana. É incrível, né? Como é que pode? E eu não tinha religião nenhuma. A sua avó, quando falou para você, vai que não é a tua hora, como é que foi a sua relutância? Você só não queria, mas quando você se deu conta, você já estava no corpo? Ou ela precisou insistir, você fez uma resistência diferente? Como é que foi isso? Sabe uma criança teimosa quando é botada de castigo? Foi mais ou menos aquela situação assim, não, vai que não me deram chance. E porque eu olhava para lá no fundo desse monte de gente que eu vi lá. Eu olhava para o fundo, né? Mas eu não tive chance, não tive escolha, não tive... Eu digo, mas vó, é tão bom, né? Vai que não é da hora. Foi assim. E exatas essas palavras. Você, pelo que contou, não se lembra de como você voltou, como que você entrou no corpo. Eu estava em coma já, eu não sei se 21 dias, 25 dias, o tempo é mais ou menos isso, por aí. E eu acho que estavam pensando em desligar, porque já fazia muito tempo. Eu tive o padre do hospital lá, ia todos os dias me dar extrema-unção, depois eu fiquei sabendo. Eu acordei, quando eu acordei com dor no braço, aí eu tentei mexer, eu acordei doendo já o braço. Era o soro que tinha saído do lugar. E o meu braço estava desse tamanho, mas como eu estava entubada, eu não conseguia... Acordei com dor, e com uma dor imensa no pescoço, né, na traqueia, enfim. E aquele braço que aí eu olhei e digo, tô viva, que eu achava que daquele lugar foi só isso. Digo, tô viva, veio uma situação... Aí, na hora, me vieram as crianças, meus filhos. Sabe? Ai, que bom que eu tô viva.
E aí a mão desse tamanho, eu disse, mas não tinha ninguém. Eu digo, será que eu estou viva mesmo? Se eu tivesse morta, eu não estava sentindo dor. E aí eu acho que eu me mexi, a enfermeira estava dormindo, como eu te disse, era arrumado para mim essa UTI, né? Ela estava dormindo numa maca embaixo, e ela não viu quando a agulha saiu fora. E aí foi aquela, chamaram meu tio, chamaram o marido, aquelas coisas todas, né? Vieram todos. Mas é aí que entra a coisa que eu não... É como se aquele período que eu fiquei mais um mês no hospitalizada. Ainda fiquei na UTI, mas como se fosse um... Como se ele não tivesse existido esse tempo. Eu não lembro de nada no hospital. Como é que você definiria o tempo e o espaço lá comparado com o tempo e o espaço daqui? Alguma diferença? Total, lá não existe tempo, como a gente vê aqui. Não existe o tempo como o daqui, mas existe algum tipo de tempo, já que você tem uma sequência de acontecimentos lá também. Tem uma coisa, depois a outra, depois a outra. Isso é uma espécie de definição de tempo. Nesse sentido, mas é um tempo que não me deixa saber se esse tempo que eu vivi lá foi um mês, ou foram segundos. Eu não tenho, não dá para medir esse tempo, não tem. E ninguém tinha pressa. Era tudo muito plácido. Quando você estava na sala de cirurgia, fora do corpo, você tinha a visão 360 graus? Você via tudo ao mesmo tempo? Ou você sentia que você precisava focar num lugar ou em outro? Não, eu não precisava, tudo acontecia na medida que eu pensava. E isso permaneceu ou mudou de alguma forma quando você se viu nesse outro lugar, junto com esses seres? Permaneceu. Você contou que você tinha horror à morte. De que forma mudou isso depois dessa experiência? Radicalmente. Mudou porque eu sei que a vida não acaba aqui. Nós temos muitas vidas, mas é como se só um pedaço, é isso que eu senti lá, é como se só um pedaço de mim estivesse aqui. É como se fosse só uma partícula de luz que está aqui me representando, que eu fazia parte daquele todo lá. E eu deixei alguma coisa, mas assim, eu fiquei lá também, eu fiquei lá e eu fiquei aqui, quando eu voltei. Então o que você está querendo dizer não é só que você estava interconectada com outros seres, é como se você fosse maior do que cabe nesse corpo, é isso? Exatamente. E quando você saiu do corpo e foi para lá, você se tornou completa? Não completa se eu tivesse me encontrado comigo lá, se eu tivesse tido tempo de olhar o outro lado, né? Mas eu não tive. Queria saber o que mudou a partir dessa EQM na sua vida, se você passou a ter seus sentidos alterados, a capacidade de olfato, de paladar, de premonição, de sentimento, se você teve outras experiências. Eu desde pequena, desde meus 7 anos, né, como eu te disse, eu tinha sonhos premonitórios. Inclusive, quando morreu esse tio Oswaldo, eu vi, ele foi se despedir de mim no meu quarto. Na hora que ele estava morrendo, eu vi, gritei, chorei. A minha mãe veio e na mesma hora bateram na porta dizendo que ele tinha morrido. E ele me dando tchau, assim. Parou de acontecer isso quando eu comecei a tomar a medicação, porque eu tenho neuropatia, e aí eu tive que tomar, os médicos nos receitaram um antidepressivo. O antidepressivo tirou essa capacidade que eu tinha. De alguma forma você passou a ter algum tipo de premonição ou de sentir o sentimento de alguém que chega perto de você depois que você teve a EQM? Sim, fiquei mais sensível, eu sinto... É como se eu pudesse, às vezes, ler o pensamento, sentir a energia de um ambiente inteiro, por exemplo. Sabe, se eu estou sendo... se eles estão sendo receptivos ou não, de saber se alguém está chateado comigo. É como se eu lesse
Realmente eu tenho muita sensibilidade para isso, sempre tive. Mas aumentou muito. Você chamaria esse local onde você esteve de uma outra dimensão? É, mundos paralelos, né? Eu acho que tem vários mundos. Eu não consegui, eu não consigo, eu não tenho uma certeza. A única certeza que eu tenho é que não existe morte, que a morte é uma passagem. Mas eu não tenho. Eu acho que existe mundos paralelos, universos paralelos. Eu acho que existem vários habitantes em vários. Tem tantos planetas aí, né? Por que a gente vai achar que somos só nós aqui? Você gostaria de contar mais alguma coisa? Eu não gosto de falar nisso, né? Porque pode achar que é esquizofrenia, mas eu não rasgo dinheiro, nunca fui internada, enfim. Mas desde que eu tive isso, eu tenho uma voz interior que fala comigo. E fala comigo no mesmo tom que a minha avó fala. Do tipo, minha avó falou lá, né? Do tipo, Rejane, tu vai mesmo fazer isso? Poxa, tu tá sendo muito radical. Pô, não sabe assim, é como se fosse um orientador emocional, assim. Não sei explicar, mas desde que isso aconteceu, eu nunca mais estive só. Eu sempre tenho essa voz interior me guiando, me dizendo coisas, ou me criticando e às vezes me apoiando. É que como se fosse um mentor. E essa voz você ouve de fato, né? Não é que você simplesmente sente uma intuição ou parece que algo foi dito, você ouve ela sendo dita. Sim, eu não ouço, eu entendo ela. Né? Não tem som. É como se ela se comunicasse comigo. Como se fossem duas coisas distintas, eu e essa voz. Mas você ouve palavra por palavra dentro de você. Sim, sim. Eu não ouço a voz, eu entendo. Eu não sei explicar, é como parecido com um lato, não, é uma comunicação telepática, assim. Sempre me acompanhou. Tá, então você não percebe o timbre. Não. Olha, mas essa voz, ela não é feminina, ela é masculina. Quer dizer, você não ouve, mas sabe que é masculina. Isso. Interessante isso, né? É, eu ouço. Eu sei que eu não gosto muito de falar disso, porque as pessoas vão me achar maluca. Já eu falar isso, né? Então eu fico, realmente eu não falo muito da minha voz interior. Mas é frequente isso. Meu pai morreu em 92. E foi uma morte, ele teve câncer, ele morreu com septicemia urinária. Foi uma morte muito triste. Ele era um homem com tudo ainda por fazer. Se recuperando de perdas, né? Enfim. E eu fiquei, foi a primeira pessoa, depois da minha avó, foi a primeira pessoa que eu perdi o meu pai. Eu era muito ligado ao meu pai. E foi uma morte muito triste, foi muito sofrido esses 2 anos, enfim. E eu estava lá no dia que ele morreu, eu estava esperando para visitá-lo na UTI. E ele morreu naquele momento. Eu estava sozinha, que a minha irmã tinha saído para tomar banho. Bom, enfim, foi trágico. E eu entrei numa profunda depressão, num luto que depois de eu voltei a fazer terapia, porque eu fiquei muito, muito mal. Eu não conseguia respirar, porque o meu pai morreu, ele tinha falta de ar, e eu sonhava o tempo todo que eu estava me afogando. E isso durou. Aí comecei a tomar uma medicação pesada para poder dormir, porque eu não conseguia, eu sonhava, era um horror. E aí, numa dessas vezes, eu comecei a diminuir, o médico mandou diminuir a dose, até eu ficar, hoje tu não vai tomar. Eu não tomei. E eu tive um sonho. Eu sonhei, olha só, que eu estava no outro hospital, o Hospital Santa Casa, que é onde eu deveria ter ido, se tivesse tempo. E ela tem umas escadarias, assim, eu cheguei, era um coquetel que tinha no hospital, veja só. É aquela mármore e tudo, que é um prédio antigo, né? 1800 e pouco. Então, aquela escadaria branca, com coisa de mármore, aquele chão desenhado de lajotas, né? Enfim, um lugar, uma entrada bonita, assim. E eu entrei, tá todo mundo bebendo, não sei o que, coquetel, era um coquetel. Aí eu chego para me servir vinho e eu olho assim, parado numa coluna, está o meu pai, no mesmo hospital que ele morreu. Está o meu pai lá. Aí eu olhei para ele, me deu um constrangimento.
Eu não queria que ele me visse, porque eu digo, mas ele vai saber que. Como é que ele vai saber que tá morto? Eu vou ter que dizer para ele que ele morreu. Vou ter que dizer que ele morreu. E eu fiquei meio assim, meio que me escondi, assim, para ele não me ver, mas não ter que enfrentar essa situação. E ele veio para mim, com um copo na mão, rindo, debochado, bem do jeito dele, disse assim: ah, já sei, né? Tu pensas que eu morri. Vem que eu vou te mostrar. Ele me pegou pela mão, me subiu aquela escadaria, e lá no hospital tem aquelas portas enormes, brancas, né? Então tinha a escada de um lado e a porta bem no coisa. Ali naquela porta tinha uma maca. E ele vai e tinha um lençol coberto, uma pessoa com lençol coberto. Ele pega, levanta para mostrar o rosto, e era ele. E eu pensei assim, agora ele vai ver que morreu mesmo, né? Aquela dor na alma, sabe? Ele disse assim, minha filha, eu não morri, eu agora estou em outro hospital. Nunca mais eu tive pesadelo. Isso foi uma coisa que me marcou demais, demais a vida, porque aquilo foi uma coisa assim, como se ele viesse para me sossegar, para eu descansar, entendeu? Regiane, você acha que essa EQM possa ter sido causada por algum motivo? Sim, eu acredito que sim. Eu acho assim, é como se eu, na época, eu estava muito deprimida, puerpério, sabe, um relacionamento complicado, e eu não via saída para mim. Eu não tinha como voltar para casa dos meus pais. E eu estava muito triste. E eu acho que isso, que quando acontece isso, é para tu tá, só você sabe. Mas hoje, olhando, na hora eu não entendi isso. É como se eu tivesse uma mudança de rumo na minha vida, porque eu ia acabar mal. Aquele caminho não era o meu caminho, porque eu acho que a gente tem uma missão em relação aos nossos antepassados, de resolver coisas que eles não conseguiram resolver em relação à evolução deles. Nós aqui, nessa terra aqui, nós temos que ser melhor que eles. Na onde eles falharam, nós temos que ter sucesso. Eu fico pensando que a minha avó, minha mãe sofreram muito, foram casados com pessoas naquela época, né, muito violentas, enfim, e não conseguiram mudar o filme. Eu fui a primeira da família a me separar, por exemplo, de toda a minha família. Não existia essa coisa e eu me desquitei, foi um escândalo na época. Mas quando eu saí daquela EQM, eu sabia que eu ia mudar minha vida. E a primeira atitude, nada me foi dado, a primeira atitude minha foi voltar a estudar. E o meu marido não aceitava que eu estudasse. Eu apelei para o meu pai pagar para eu entrar na faculdade, terminar o 2º grau, e eu consegui fazer isso, foi uma coisa milagrosa. Esse é outro milagre, eu considero milagre. Eu estava parada já há 10 anos, eu não tinha aberto um livro mais. E eu parei no 2º ano do científico, né? Então, eu estava 10 anos parada, e eu resolvi entrar para fazer naquela época o exame, eu não sei como se chamava hoje, isso, supletivo. Eu sei que eu entrei em abril, começaram as aulas, e quando chegou julho, foi uma coisa milagrosa mesmo, porque como é que eu pude, né? Eu consegui eliminar todas as matérias no metade do ano, com exceção de biologia. Dali, foi 3 meses, eu consegui passar em todas as matérias, com exceção de biologia. Dali, eu consegui entrar na faculdade no final do ano. Eu comecei as aulas em abril, na metade do ano eu fiz todo o supletivo, só faltou biologia. E aí eu entrei para um cursinho de pré-vestibular e consegui entrar na faculdade de pedagogia em 7º lugar. Era como se as respostas vinham, eu não sabia nada de química, física, biologia. Biologia eu fiquei quase doutora. De tanto que eu conseguia acertar muito, a maioria das questões foi o que me salvou. E química e física eu fiquei na média, mas eu não sabia absolutamente nada de química e física. Eu não tinha tido aulas ainda de química e física para acabar. Então foi uma coisa incrível. Então eu penso
que aquilo me fez mudar o rumo da minha vida, me fez ter atitudes que talvez se eu não tivesse acontecido isso, eu estaria a vida inteira lá ainda, naquele mesmo casamento, com as mesmas dores. Então eu acho assim que é como se fosse um oi, acorda, viu? Não é essa vida, não é essa a tua missão, vamos dizer assim. Me chama a atenção o seguinte, que você falava que você estava muito triste e você comentou que o filme da vida que você viu só mostrava cenas tristes. Eu não consigo deixar de associar uma coisa à outra. Como é que você vê isso? Sim, eu acho que eu nunca tinha feito essa ligação, mas com certeza, né? Mostrava uma pessoa triste, com tristes lembranças, sabe? E hoje eu tenho boas lembranças. Eu conquistei esse espaço, mas eu tive que ir sozinha. Eu não tive ajuda no sentido de agora me dar a mão que eu vou te ajudar. Eu não tinha apoio, né? Então eu acho, eu vi outros casos de pessoas que passaram por EQM e que sempre me parece assim que ou estavam estressados demais, ou seja, não estavam dando valor à vida, sabe? Não estavam vivendo plenamente, viver a vida, né? Nem brindando a vida, só vivendo que nem, como é que eu vou dizer? Para comer, levantar, dormir, obrigação, criar, sem o amor. Eu acho que o amor é o que faz a mudança. Tudo e qualquer mudança. Sem amor e sem empatia, solidariedade, não tem jeito. E quando tu tá infeliz, quando tu não tá feliz, eu acho que tu fica tão ensimesmado com as tuas dores que tu não vê o mundo lá fora. Rejane, você poderia deixar uma mensagem para todos nós que não passamos por uma experiência como a que você passou, mas que vivemos como você nesse planeta tão complexo e tão recheado de desafios? O passado não importa. A tua função na Terra é sempre fazer o melhor que tu podes, em qualquer situação, e não pisar em ninguém. E ter gratidão, essa alegria que vem tu prepara um alimento e tá gostoso e tu come e aquilo naturalmente vem um obrigado, assim, que perfeito, que maravilha isso. Ter gratidão mesmo pelas coisas vividas, até as ruins, elas servem para a gente aprender. Aliás, as ruins principalmente, né? Então é isso, eu acho que a palavra é gratidão e empatia. E a certeza de que a vida não acaba aqui. A vida continua. Embora não seja um mar de rosas viver, né? Mas é adquirir experiência para ficar mais iluminado, né? Eu acho que é muito confortante saber que a morte não existe, que é só uma passagem. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?